Queridos irmãos, nós estamos refletindo, meditando a carta de São João, a carta do apóstolo João, que é uma carta muito rica em teologia. Nós hoje ouvimos em poucos versículos, uma porção de ensinamentos e de lições que eu gostaria de refletir com vocês. Primeiro ele começa dizendo: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A vitória que nós devemos buscar, vitória sobre o mundo, sobre a carne, a vitória sobre o demônio, a vitória sobre os nossos inimigos, deve consistir nisso, numa adesão a Jesus. Nossa grande vitória seria aderir a Jesus, de corpo e alma e de mente. De fato, unir a nossa vida ao Senhor. A vitória do cristão é unir-se ao Senhor. Nós temos muitas músicas, muitos versinhos e muito discurso que fala de vitória, até usando o nome de Deus ou atribuindo a Deus certas vitórias. E pode ser que de fato venha dele, mas vitórias no campo material. Consegui a minha casa, consegui o meu carro, mudei de emprego, desbanquei os meus inimigos estão humilhados. Então a vitória muitas vezes passa por um ganho material, ou também a vitória para muitos passa por uma vingança diante dos inimigos, diante daqueles que nos humilharam, nos ofenderam, puxaram o nosso tapete. Ou a vitória é uma vingança, ou a vitória é um ganho material. Para nós, católicos, precisa ser bem claro que, primeiro, nós não buscamos vingança nunca. Então, eu sou vitorioso sobre os meus inimigos porque eles estão humilhados, eles estão no chão, eles estão agora no lugar que eles devem estar, à margem, eles agora foi revelado a malícia dos meus inimigos. Nós não buscamos nada nesse sentido. Para nós católicos, é bem claro que a vitória material também não tem nenhuma serventia se nós não estivermos unidos a Deus. E, portanto, as pequenas vitórias que nós temos em nossa vida, elas precisam estar aliadas à grande vitória, que é sermos de Deus, que é pertencermos ao Senhor, que é ter a nossa vida unida a dele, é nos unirmos a Deus no amor. Podemos ter muitas vitórias e conquistas a vida inteira, mas se formos para o inferno, o que vai adiantar essas coisas? Eu posso ter a empresa mais rentável, eu posso ter o empreendimento mais rentável, eu posso ser o homem mais rico do mundo, eu posso ter a empresa que mais cresce na cidade, eu posso ser a pessoa de mais prestígio entre os homens, mas se eu for para o inferno, que adianta isso? Eu posso ter o diploma, que eu lutei muito para conquistar, a vitória do diploma, né? Quantas pessoas se gabam da vitória do diploma? Eu consegui, o meu diploma, eu consegui fazer a faculdade, eu consegui me formar nisso ou naquilo, mas vive uma vida longe de Deus. É uma vitória que não serve para nada. Uma vitória que te leva longe de Deus é uma derrota. Uma vida longe de Deus é uma verdadeira derrota. Ter muito dinheiro na conta e viver se gabando, viver esnobando, viver humilhando as pessoas,
colocando isso na vitrine, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo, porque olha o meu cartão, olha o que eu faço com o meu dinheiro, olha o que eu sou capaz de fazer, os cruzeiros que eu vou, as viagens que eu vou, sei lá mais o que, a casa que eu comprei, o carro que eu troquei, troca de carro, troca de marido, troca de esposa, por conta do dinheiro. Colocar tudo isso numa vitrine, colocar tudo isso no estandarte para dizer, olha que vitória, eu faço o que eu quero, eu sou livre, eu vou aonde eu quero, tudo que eu quero eu conquisto, eu posso, mas longe de Deus. Claro, na verdade uma pessoa que age assim já está longe de Deus, portanto é um verdadeiro fracasso, uma verdadeira frustração. A vitória do cristão consiste em estar unido ao Senhor, é isso que importa para ele. É isso que consola o cristão. É isso que ele ostenta. A vitória que o cristão ostenta é Cristo. A vitória que o cristão ostenta é Jesus, é a cruz. É aquele que deu a vida. É aquele que veio na água e no sangue. Aquele que nós vamos contemplar domingo, sendo batizado e revelado pelo Espírito Santo que desceu como pomba, ou seja, que veio pela água, mas que veio pelo sangue. Aquele que também se revela na cruz como nosso Salvador, como nosso Redentor, aquele que de fato dá a vida para nos resgatar da morte. A vitória do cristão é Cristo, nada mais do que isso. Todas as outras coisas são lixo, se não tivermos esta verdadeira vitória. A vitória, ou o vencedor, é aquele que crê em Jesus Cristo. E nós sabemos que crer em Jesus Cristo não é só admitir a sua existência, porque isso os demônios também fazem. Os demônios acreditam na existência de Jesus, mas eles não têm fé em Jesus. Eles não aderem a Jesus, eles não se entregam a Ele. Eles não se submetem, se sujeitam a Jesus e aos seus mandamentos. Mas aquele que crê de verdade, segundo a perspectiva da palavra de Deus, é aquele que adere aos seus mandamentos. É aquele que se entrega, que se sujeita livremente aos seus comandos, às suas ordens. Por quê? Porque ele veio da água e do sangue. Ele deu a vida por nós. Ele viveu e morreu por cada um de nós. Nós não podemos e precisamos duvidar dele. Não temos motivos para duvidar. Só temos motivos para nos entregar. E esta é a vida eterna. A vida eterna consiste nisso, na união com Jesus, na entrega a Ele. O apóstolo diz: Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. A vida eterna não chega a nós por decreto divino. Ninguém vai para o céu por decreto. Todos vão para o céu à medida em que se unirem a Jesus, se entregarem a Jesus. À medida em que unirem as suas ações, os seus projetos, os seus planos à vida divina. A vida divina que veio, a palavra de Deus que veio para nos ensinar o caminho, é Jesus Cristo. Jesus é o critério para a nossa vitória. Sem Ele nós somos fracassados, nós não temos nenhuma vitória, nós somos frustrados, nossa vida está perdida. E não podemos levar este pensamento apenas como uma metáfora. Precisa ser real. Tem que ter dentro de nós uma santa inquietação por isso. Eu ainda não tenho a minha vitória, porque eu ainda não me converti, eu ainda não me entreguei totalmente, eu ainda tenho muitas imperfeições, eu ainda não sou vitorioso, porque eu ainda não me entreguei totalmente a Jesus, eu não aceitei Jesus de verdade. Ainda falta muitas áreas da minha vida, ainda tem muitas coisas que eu preciso corrigir, muito homem velho em mim, muita mulher velha em mim.
Então eu consegui o meu diploma, agora eu não vou fazer mais nada. Eu consegui a minha casa, eu não vou fazer mais nada. Eu tenho dinheiro no banco, eu não vou fazer mais nada. Não faça mais nada. E você verá, né? Nós veremos o que vai acontecer conosco. Nossa vitória só será definitiva, completa, quando nós nos unirmos a Jesus. E precisa ter essa inquietação dentro de nós, uma santa inquietação. Precisa ter uma busca, um descontentamento com a falta da vitória plena, para que eu não me acostume com as coisinhas que eu tenho, com o mundinho que eu vivo, com as coisas que eu já conquistei. Isso no campo da virtude, isso no campo da espiritualidade, isso no campo do relacionamento, no campo dos estudos. Tantas coisas nós precisamos ainda adquirir. Em tantas realidades, em tantas áreas da nossa vida, precisamos buscar a vitória, que é nos unirmos a Jesus. No Evangelho, Jesus cura um leproso. E aqui eu gostaria de refletir 2 pontos bem rápido para nós. Primeiro, o leproso, com toda a sua lepra, com toda a sua desgraça, ele chega a Jesus humildemente e diz: Senhor, se queres, podes curar-me. Se queres. Ele não chega exigindo, ele não chega dizendo: olha, se o Senhor é Deus, faça. Para que eu creia, faça. Né, para que eu mude de vida, faça. Ele não impõe condições. A única condição que ele põe é a vontade de Deus. Se for da tua vontade, o Senhor pode fazer. Se não for da tua vontade, então não faça. A oração do leproso nos ensina como deve ser a nossa oração. Oração humilde. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: se Deus quiser, e Ele há de querer. Todo mundo já deve ter escutado essa expressão, que parece ser a coisa mais bonita do mundo, né? Se Deus quiser e Ele há de querer. A pessoa fala numa convicção como se ela fosse deusa, como se ela fosse a mãe de Deus, como se ela fosse a mãe de Deus no sentido não da Virgem Maria, né? A mãe de Deus no sentido daquela que vai dizer, vai fazer sim. Como se a pessoa fosse aquela que define o que Deus quer e o que Deus não quer. Em outras palavras, como se ela fosse deusa. Se Deus quiser, Ele há de querer. Mas quem é você para dizer que Ele há de querer? Você não sabe. Deus, Ele dá sempre o bem. Se aquele bem for bem para mim. Porque tem muitos bens que não são bons para mim. Às vezes, a saúde não é tão boa para você quanto a doença. Porque na doença você se converte, você é humilde, você se submete a Deus, você cresce, você progride na vida espiritual. Na saúde você vai para a gandaia. Então, Deus, se não for bom para você, Ele não vai te dar a saúde. Mesmo que a saúde seja um bem, mas se não for bem para você, Ele não vai. Às vezes a saúde em vários níveis, inclusive no nível psíquico. Quantas pessoas pelejam a vida inteira com um problema físico, um problema de saúde, um problema psíquico. É a oportunidade que Deus está te dando para você crescer, para você se santificar, para você ser humilde. Quer dizer, acolha. Senhor, se queres, podes curar-me. O leproso aqui estava consciente. Se a lepra for melhor para mim do que a saúde, então eu prefiro a lepra. Em outras palavras, foi isso que ele disse. E Jesus então disse: eu quero, fica purificado. A oração nossa precisa ser sempre humilde. Se for da vontade de Deus, e precisamos usar essa expressão de maneira real, não da boca para fora, de maneira real. Se for da vontade de Deus, que aconteça isso. Bom, e se não acontecer, então é porque não foi da vontade de Deus, eu vou acolher, eu vou calar, eu vou sossegar a alma, porque eu pedi, eu recorri, e se Ele não deu, se Ele disse não,
é porque não foi da vontade dele agora. Pode ser que lá no futuro seja, pode ser que não seja o momento. Eu acolho com humildade. E por fim, Jesus pede para o leproso não contar para ninguém o milagre que aconteceu. Não divulgue, né, que você foi curado. Eu sempre, hoje não, mas quando eu era jovem, participava da igreja, nos primeiros momentos, primeiros anos, eu achava muito estranho isso. Porque é curioso, né? Como é que Jesus manda ele ficar calado? Ele recebeu uma graça. A gente tem que divulgar o milagre, divulgar, testemunhar, divulgar a graça, divulgar o bem que recebemos. Mas depois eu fui entender. É porque Jesus não queria passar por um curandeiro ou um milagreiro. E as pessoas até esse ponto, e até o ponto de hoje, 2025, não entenderam isso. Que Jesus, ele não é um curandeiro, um milagreiro. Jesus é o Messias, que faz milagres, que faz prodígios para manifestar quem ele é. E alguns, ele não curou todo mundo na sua época. Ele não ressuscitou todo mundo na sua época. Mas ele fez alguns milagres, algumas intervenções para mostrar que ele é o Messias, para que as pessoas tivessem fé, para auxiliar na fé. Então, ele não queria confundir as pessoas. E mesmo assim, o leproso contava para todo mundo, né, e Jesus tinha que fugir para lugares isolados para poder rezar. Fugia para lugares isolados. Se Jesus fosse um oportunista, ele aproveitaria a fama para subir no palco, fazer mais milagres, ganhar dinheiro, ganhar fama, prestígio, porque eu tenho os meus fãs, né? Eu tenho aqui o meu grupo, o meu fã-clube. Não, Jesus fugia para os lugares desertos, isolados, para rezar. Porque ele não queria que as pessoas pensassem nele desta maneira. E nós não podemos pensar. Podemos olhar para Jesus e ver nele um fazedor de milagres. E se ele não faz milagre, não presta, não serve para mim. Não, é aquilo que nós dizemos, né? É um clichê, mas eu vou dizer. É buscar o Deus dos milagres e não os milagres. Nós devemos ir à igreja para buscar o Deus dos milagres e não necessariamente os milagres. Mas podemos pedir. Mas se ele não der, se temos a Jesus, isso basta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.